Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Amina sempre acreditou que o amor era uma promessa eterna. Ela formou essa convicção desde muito jovem, crescendo em uma família onde os juramentos eram sagrados, onde compromisso era uma palavra que não podia ser quebrada. Para ela, o amor não era simplesmente um sentimento, mas uma promessa solene, um pacto invisível selado por gestos diários, olhares cúmplices e sonhos compartilhados. Foi uma fusão de duas almas, uma convicção compartilhada de que caminharíamos juntos, apesar das tempestades, apesar dos anos. Ela se lembrou do casamento deles, o dia em que ela se apresentou diante de Deus e de sua família para prometer fidelidade e lealdade a Idris. Era um dia banhado em luz, um dia perfeito que parecia suspenso no tempo. Ela olhou nos olhos do marido, com as mãos entrelaçadas, o coração batendo forte, e acreditou, com toda a alma, que esse juramento seria inabalável. Como uma promessa sagrada, uma linha invisível que os conectava para sempre. Mas a realidade, naquela noite, penetrou em seu coração como um veneno lento e inevitável. O que ela sempre acreditou ser a solidez do amor estava se quebrando diante dela, como vidro se estilhaçando sob pressão. Amina sempre acreditou que o amor poderia superar qualquer coisa, que mesmo nos momentos mais sombrios, permanecia uma luz, uma verdade que não poderia ser distorcida pelo erro humano. Mas naquela noite ela descobriu, brutalmente, que às vezes promessas não são suficientes. Às vezes o amor se esconde atrás de mentiras, segredos que até os mais inocentes não conseguem prever. E o que parecia ser um juramento inviolável pode se transformar numa miragem, numa lembrança distante. Era uma quinta-feira à noite. Amina chegou em casa mais cedo que o normal. Não havia nenhuma razão específica para isso. Talvez ela simplesmente sentisse necessidade de se reunir com o marido e passar um tempo com ele depois de um longo dia. Talvez tenha sido o cansaço que o fez encurtar sua agenda. Mas o que ela não sabia era que não estava apenas voltando para casa. Ela estava entrando no turbilhão de uma realidade que não estava pronta para enfrentar. O céu estava de um cinza pesado e ameaçador, como um cobertor que parecia envolver a cidade inteira. A chuva batia nas janelas do carro, e o som das gotas contra o vidro era relaxante, quase hipnótico. Amina dirigia sem realmente pensar no assunto, sua mente vagando entre suas preocupações diárias e lembranças de momentos felizes passados com Idris. Ela pensou nele, em seu sorriso, em sua voz calorosa. Uma ternura invadiu seu coração. Ela até se pegou sorrindo, imaginando o rosto dele quando a visse chegar em casa mais cedo do que o esperado. Talvez ele a surpreendesse com um jantar preparado, ou talvez lhe dissesse que estava esperando por ela há muito tempo, que sua ausência o deixará com um vazio. Ela estava ansiosa por esse momento de cumplicidade silenciosa, uma noite como tantas outras. Mas então uma sensação estranha surgiu dentro dela. Um pressentimento, leve mas persistente, como uma névoa subindo em sua mente. Ela tentou ignorar, afastar o sentimento, mas quanto mais perto chegava da casa, mais ele se intensificava. Era como se o ar ao redor dela estivesse ficando mais denso, como se algo do outro lado da porta estivesse esperando para ser descoberto. Ela balançou a cabeça, tentando se convencer de que não havia nada ali, que era apenas um palpite sem fundamento. Mas a ansiedade, como um véu escuro, continuava a sufocá-lo. Quando o carro parou em frente à casa, a porta da frente estava entreaberta. Esse detalhe a impressionou imediatamente. Idris não era alguém que deixava portas abertas, principalmente sem motivo. Ela estacionou e saiu do carro, sentindo um arrepio na espinha. Tudo parecia muito quieto. O ar estava muito pesado, muito carregado. Ela caminhou em direção à porta com uma lentidão que não conseguia explicar. Seus passos pareciam ecoar no silêncio da noite, cada movimento se tornando um teste, uma passagem obrigatória em direção a uma verdade que ela não queria enfrentar. Ela empurrou a porta delicadamente, perguntando-se por que Idris ainda não a tinha ouvido. Geralmente, ele a cumprimentava com um sorriso, uma pergunta, um pouco de atenção. Mas hoje não houve nada. Só havia esse silêncio. Um silêncio estranho, quase opressivo, que a fez sentir um mal-estar que ela não conseguia identificar. Ela entrou no corredor, tirou os sapatos como se fosse por escolha própria e foi em direção ao quarto. Cada passo a aproximava do desconhecido, cada centímetro que ela dava acentuava a sensação que ela tinha,
a impressão de estar prestes a descobrir algo que iria abalar tudo o que ela conhecia. No início, ela ouviu vozes abafadas e indistintas. Um sussurro, um som que poderia ser de televisão ou de uma conversa normal. Mas quanto mais ela avançava, mais claras e distintas as vozes se tornavam. Houve risos, vozes elevadas, suspiros. A intimidade de uma situação que ela não deveria ouvir. Ela parou subitamente. Seu coração disparou. Ela se sentiu congelada no lugar, uma estranha sensação de ser ao mesmo tempo espectadora e prisioneira do que percebia. Ela sabia. Ela sabia antes mesmo de abrir a porta. Era um conhecimento visceral, uma certeza que de repente o invadiu, como uma revelação brutal. Não era um sentimento vago, não era uma intuição nebulosa. Não, era a verdade que estava escondida sob o véu da vida cotidiana. E Amina percebeu isso. Ela sempre percebeu isso, mas escolheu não prestar atenção. Hoje, essa verdade lhe foi imposta, crua e sem rodeios. Ela silenciosamente deu um passo atrás da porta, seu corpo tremendo por dentro. As mãos dele também tremiam. Ela sabia que o que estava prestes a descobrir a mudaria para sempre. Que essa visão marcaria um antes e um depois. Que o mundo que ela achava que conhecia estava desmoronando diante de seus olhos. Mas ela não estava pronta. Ela não estava preparada para que a realidade a atingisse de uma forma tão brutal e devastadora. Ela ouviu. Seus ouvidos captavam apenas fragmentos de frases, palavras ininteligíveis e a tensão palpável que pairava no ar. Ela queria fugir. Feche os olhos e convença-se de que tudo foi apenas um pesadelo. Mas seu corpo permaneceu ali, congelado, cativo de um momento que ela não conseguia mais apagar. Não havia como voltar atrás. A verdade estava alcançando-a, arrebatando-a para seus braços frios. As vozes agora eram distintas, entrelaçando-se no ar como um veneno invisível, cada palavra atingindo Amina com a brutalidade de um martelo. Seu marido, Idris, e outra mulher. O calor em suas trocas parecia permear toda a sala, um calor que ela nunca havia percebido no tom de voz do marido, um calor que parecia estranho, inapropriado. A cumplicidade deles era palpável, como uma dança invisível que os unia, uma dança que Amina não conseguia acompanhar, uma dança da qual agora ela estava excluída. As gargalhadas que escapavam da sala eram lágrimas na alma de Amina. Cada fragmento a atingiu, perfurando-a, cortando suas crenças profundas sobre o amor, a fidelidade e a promessa de sua união. Ela fechou os olhos, tentando se concentrar, para ignorar a dor que lentamente se infiltrava em sua pele. Ela respirou fundo, mas cada respiração parecia mais pesada que a anterior, mais cheia da verdade que ela nunca quis encarar. Ela sentiu seu corpo tremer, como se o chão sob seus pés tivesse se tornado instável demais, frágil demais para sustentá-la. O vazio parecia se estender ao redor dela, um imenso vazio que a engolia lentamente. Ela ficou ali, sozinha, em uma realidade que nunca imaginou, um mundo onde seu marido não era mais o homem que ela pensava conhecer, um mundo onde suas certezas estavam se despedaçando uma a uma. Ela não sabia quanto tempo passou antes que ela abrisse a porta. O tempo parecia suspenso, distorcido, irremediavelmente congelado em um momento de pura dor. Enquanto ela girava lentamente a maçaneta, um frio glacial invadiu suas mãos. Sua mente já estava a quilômetros de distância daquela porta, tentando entender o que estava acontecendo, tentando se preparar para o inaceitável. Mas a cena que seus olhos viam estava além do alcance de todo o raciocínio. Era como se ela tivesse cruzado um limiar que marcava o fim de tudo o que ela achava que sabia. Idris, deitado na cama, numa posição que ela nunca imaginou que ele tomaria, estava lá, envolto nos braços de outra mulher. Uma mulher que Amina nunca tinha visto antes. Uma mulher cuja existência parecia uma facada no coração de Amina. A visão era muito real, muito violenta. O quarto, antes o lugar de sua cumplicidade, seu amor, sua intimidade, havia se tornado um cenário de traição. Seus corpos estavam próximos, próximos demais. Longe da imagem que Amina sempre teve do casamento, longe da união que ela acreditava ser invencível. A dor o atingiu como uma onda gelada, um redemoinho devastador. Não foi apenas um olhar fugaz ou um momento isolado. Não. Foi uma decepção, um abismo de emoções conflitantes. Traição, dor e confusão se misturavam em sua mente, afogando-a. A mulher, com seus gestos seguros,
sua voz suave, sua presença, parecia intrusa naquele momento de intimidade que sempre fora reservado para Amina e Idris. Mas naquele momento, essa mulher se tornou tudo o que Amina odiava. Representava ruptura, dor, abandono. Eles não a notaram imediatamente. O tempo pareceu parar, como se a cena fosse real demais para ser totalmente percebida. Idris, deitado na cama, parecia alheio à presença dela, perdido na conversa que estava tendo com aquela mulher. Mas quando seu olhar se voltou para a porta, Amina sentiu seu coração parar por um momento. O rosto do marido congelou, como se o mundo ao redor dele tivesse acabado de desabar. Seu olhar estava perdido em uma mistura de confusão e culpa, uma expressão que Amina nunca tinha visto nele. Ele tentou se endireitar rapidamente, um gesto apressado e desajeitado, como se estivesse tentando reunir um fragmento de dignidade, para consertar o que estava irreparavelmente quebrado. Mas já era tarde demais. A verdade estava lá, crua, exposta. Flutuava ao redor deles, pesado, esmagador. Amina se sentiu paralisada, como se estivesse congelada em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Seu coração batia forte, cada batida parecia um golpe violento contra seu peito. Ela queria gritar, chorar, se jogar nos braços dele e perguntar por quê. Mas ela não conseguiu. As palavras voaram, e a única coisa que restou foi a cena diante dela. A verdade, congelada e irrevogável. O que? Idris começou, com a voz embargada antes mesmo de terminar a frase. Ele se levantou da cama, ficou em pé, mas tudo nele parecia impotente, perdido em um turbilhão de arrependimento e medo. Amina, porém, não se moveu. Ela não conseguia respirar. O ar na sala parecia estar faltando, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado pelo peso daquela traição. Ela olhou para ele por um momento, mas seus olhos, cheios de lágrimas, gradualmente se desviaram. Ela não conseguia mais olhar para o que ele havia se tornado. Ela não conseguia mais olhar para o homem que amava, que tinha acabado de destruir tudo o que eles tinham compartilhado. Ela se virou lentamente, sentindo dor em cada movimento, e caminhou em direção à porta, seu corpo tremendo com a intensidade da emoção. Um grito de dor, como se uma respiração tivesse sido arrancada de seus pulmões, escapou de seus lábios. Não era apenas a dor da traição que ela acabará de descobrir. Não. Era a dor do amor se desfazendo, a dor do homem que ela amou, aquele em quem ela confiou, aquele que a abandonou, a deixou sozinha com o vazio que ele mesmo criou. Não posso ficar aqui, ela sussurrou, com a voz embargada, cheia de dor pelo que acabará de descobrir. Não posso continuar vivendo uma mentira. Sem olhar para trás, Amina saiu do quarto, com o coração pesado, correndo pelo corredor como uma sombra fugindo de uma luz forte. Cada passo ecoava sua vida antes daquela noite, uma vida agora irrevogavelmente marcada pelo que ela tinha visto. Ela sabia que tudo iria mudar. Ela não precisou pensar mais para entender que, acontecesse o que acontecesse, essa imagem ficaria gravada nela para sempre. Não seria uma mera imagem passageira, uma visão que o tempo apagaria. Não, era um selo, uma marca indelével que gravaria sua alma por toda a eternidade. E mesmo que ela não falasse sobre isso, mesmo que ela fugisse do marido, essa dor a seguiria em cada canto de sua vida, em cada canto de seus pensamentos. Cada sorriso, cada olhar, cada momento de silêncio no futuro seria tingido por essa traição, como uma mancha de vinho tinto em uma toalha de mesa branca, impossível de remover. As escadas que ela desceu pareciam não ter fim. Eles a estavam levando para um lugar que ela não reconhecia mais, um lugar que ela nem queria reconhecer. Ela pegou o casaco sem pensar, colocando as mangas como se por engano. Ela não tinha mais um destino, apenas a urgência de fugir, de se livrar daquele lugar que deveria ser um santuário, um lar. A chuva lá fora tinha adquirido uma nova intensidade, batendo nos paralelepípedos e criando cortinas de água que tornavam o mundo exterior tão turvo e incerto quanto seus pensamentos. Mas isso não o impediu. Ela não tinha nenhum plano ou objetivo específico. Tudo o que ela sabia era que precisava ir embora. Ela teve que fugir. Ela caminhou sem direção, cada passo levando um pouco mais longe do passado que ela havia compartilhado com Idris. Era como se, a cada passo, uma parte dela estivesse se destacando, se desfazendo lentamente, uma parte da mulher que acreditava no amor, uma mulher que acreditava que a lealdade era mais do que apenas um juramento. Ela tinha acabado de apagar essa ilusão em um instante.
A cada gota de chuva que batia em seu rosto, ela se sentia um pouco mais desconectada, como se estivesse perdida na escuridão da noite. Ela não era mais Amina, a mulher amada. Ela era apenas uma figura solitária, perdida em um mundo que não fazia mais sentido. A noite estava escura, quase palpavelmente escura, e Amina não se importava. Ela se sentia como uma estranha em sua própria cidade, um fantasma vagando pelas ruas sem nome, perdida e sem direção. Os rostos dos transeuntes não a reconheciam, e ela nem queria ser reconhecida. Ela não tinha ideia do que iria fazer, para onde iria. Talvez em algum lugar, nas voltas e reviravoltas desta cidade, ela encontrasse um lugar onde nada disso tivesse acontecido. Mas era apenas uma ilusão, um pensamento passageiro. Ela sabia no fundo que não podia mais voltar para casa. Não depois do que ela viu. Não depois daquela noite que destruiu tudo o que ela já conhecia. Ela caminhou por horas, com os pés molhados e a cabeça cheia de tormento. Cada passo se tornava mais pesado que o anterior. Seus pensamentos estavam em choque, contradizendo uns aos outros. Ela se sentiu traída, é claro, mas também enfurecida. Irritada com Idris, com esta mulher, consigo mesma, por ter acreditado, por ter tido esperança. Mas havia também algo mais profundo, mais insidioso, uma tristeza infinita. A tristeza de perder uma ilusão, de perder um amor que ela acreditava ser sólido, invencível, eterno. Essa tristeza veio da percepção de que a pessoa que ela amava talvez nunca tivesse se tornado a pessoa que ela pensava ser. Foi a perda de uma imagem, a perda do marido como ela o conhecia. O mundo ao seu redor havia se tornado um mar de confusão, cada barulho, cada movimento parecia amplificar sua dor. O som da chuva, o eco dos seus passos, tudo parecia se misturar em um turbilhão de solidão. Ela não sabia por que continuava andando, por que estava correndo para tão longe. Talvez porque ela não fosse mais capaz de lidar com a intensidade do que sentia. A dor era muito grande, muito brutal, e ela ainda não tinha palavras para expressá-la. Eventualmente a chuva começou a diminuir, mas isso não significava que estava melhorando. Sua mente ainda estava em turbulência, cheia de pensamentos conflitantes. Ela sentia o peso da traição em seus ombros, mas também era raiva que fervia dentro dela. Raiva de Idris, da mulher, da injustiça de tudo isso. Mas no meio dessa raiva, surgiu outra emoção, mais abafada, mais silenciosa. A tristeza. A dor de perder algo tão precioso, tão íntimo. A lembrança de momentos compartilhados, de promessas de amor. Tudo isso agora era devorado pela sombra do que ela acabará de descobrir. No dia seguinte ela acordou em um hotel. A cama era fria e desconfortável, mas representava distância. A distância de casa, de Idris, de tudo que ela conhecia. Ela estava sozinha, com os olhos vermelhos de lágrimas, o rosto inchado pela noite sem dormir e o coração ainda partido. Ela ainda não tinha tomado uma decisão. Ela não sabia se iria embora para sempre ou se confrontaria Idris por tudo o que havia acontecido. Ela nem sabia se queria mais vê-lo. Mas o que era certo era que o caminho à sua frente seria longo. Longo e incerto. Tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar, mas dentro dela havia uma centelha de esperança. Talvez, de alguma forma, ela pudesse se reconstruir. Não para ele, não para eles, mas para ela. Porque, afinal, ela era a única que conseguia encontrar forças para se levantar.